Senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, sejam bem-vindos à nossa 22ª edição do programa A Prova Defesa do Consumidor. Você que está nos assistindo pela primeira vez, o nosso programa é dividido em duas partes. A primeira parte nós conversamos sobre um assunto de defesa do consumidor e na segunda parte você pode nos enviar dúvidas que serão respondidas aqui no nosso programa, certo? Você pode enviar como? No professorayrton@gmail.com. Você pode mandar lá no meu Facebook, Ayrton com HY Lourenço, eu sou o único, certo? Então pode mandar e pode mandar aqui também, aqui embaixo no próprio canal do YouTube, que toda a nossa equipe aqui de marketing acompanha e manda aí pra gente e a gente vai responder e será um prazer conversar com vocês. Hoje eu quero falar de um assunto, esse programa vai ao ar, ele já deve ter, quando ele for ao ar ele já deve ter acontecido, mas nós estamos hoje no finalzinho de outubro de 2014, a hora que eu estou gravando isso aqui, e no mês que vem, em novembro, vocês já serão surpreendidos e naturalmente isso vai começar a gerar um caos em novembro de 2014 com uma notícia que foi veiculada pela primeira vez pela Vivo, a Vivo anunciou o que vai fazer e eu trago aqui um artigo escrito pela Maria Inês Dolce, que é coordenadora institucional do Proteste, que fala que o que vai acontecer com a telefonia celular e especialmente a questão da banda larga. É um assunto, né, a internet via smartphone. É um assunto que eu quero trabalhar com vocês, que é um absurdo o que não só essa operadora, as outras operadoras também já anunciaram que vão fazer, e isso é ultrajante na legislação brasileira. No mínimo, um absurdo, certo? Então, olha lá. Consumidor pode preparar o bolso se a Anatel não cumprir o seu papel regulador como órgão fiscalizador das teles. Já no próximo mês, que é agora em novembro, será prejudicado pelo plano das operadoras de mudar o modelo de cobrança de internet via celular, cortando a conexão ao fim do pacote de dados do usuário. Então, o que acontece hoje? A gente tem um pacote de dados que a gente fornece, que a gente adquiriu esse pacote de dados. Quando a gente atinge esse pacote de dados, a nossa operadora reduz a nossa banda. Beleza, ok, esse foi o combinado. Acontece que a partir do mês que vem isso vai começar a ser implementado nos pré-pagos e depois provavelmente deve ir para toda a rede, elas vão simplesmente cortar o pacote de dados. Parece brincadeira. Parece que as operadoras telecom não ouviram falar do Código de Defesa do Consumidor. Parece que elas não ouviram falar do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Não pode alterar a contratuação feita depois sem a anuência do consumidor. Senhores, independente do contrato ser um contrato de adesão, independente do pacote. Ah, mas eu ofereci isso aqui, eu posso tirar. Não, não pode, porque a pactuação no direito do consumidor vale aquilo que está sendo mais benéfico ao consumidor. Então, se hoje nós temos esse direito, ainda que não esteja previsto no contrato, mais grave naqueles que estão previstos no contrato, as operadoras telecom para os contratos antigos, para os novos é uma outra discussão. Aí o que ela vai fazer para os novos é uma outra discussão. Mas aqueles que têm telefonia, aqueles que têm hoje o serviço de internet via telefone e ao utilizar extrapolam a banda contratada e se reduz a banda, não pode alterar sem a anuência do consumidor. Porque existe um princípio mais do que no Código de Defesa do Consumidor, que nós chamamos de pacta sunt servanda. Uma vez que nós acordamos aquilo ali, pacta sunt servanda, aquilo tem que ser cumprido. Nós temos que trabalhar isso aqui e nós temos que exigir da operadora. E lá no artigo 51, inciso 13 do Código de Defesa do Consumidor, está dizendo bem claro que é uma cláusula nula de pleno direito alterar unilateralmente as relações contratuais. Não pode! Eu acho que as operadoras vão fazer eu quebrar essa mesa, certo? E aonde que está a Anatel? Eu acho que o pior serviço regulamentado que nós temos hoje
é o serviço de telefonia. O pior serviço que nós temos é o de telefonia. E não sou eu que estou dizendo, não. Sabe por que isso está acontecendo? Porque hoje, com a quantidade de smartphones, o governo federal incentivando naqueles programas de smartphone, não sei o que lá, muita gente adquirindo. O que aconteceu? Sobrecarrega a banda. E mais uma vez, as operadoras não estão preparadas para absorver essa demanda do mercado. Ou seja, mais uma vez elas oferecem um serviço que elas não conseguem cumprir. E aonde está a Anatel? Aonde está essa agência reguladora, que não está fiscalizando, que não está multando? Parece que só eu estou vendo essa bagaça. Só nós que estamos sofrendo todos os dias com as telefonias, que nós estamos vendo essa brincadeira? Senhores, o pior serviço regulamentado hoje, na minha opinião, são os serviços das telecoms, que vêm ao Brasil, exploram este mercado, ganham dinheiro porque todos os anos apresentam faturamento favorável e não estão cumprindo aquilo que pactuaram. E a agência reguladora, que deveria fiscalizar, a agência reguladora, que deveria punir e, mais ainda, não permitir que se comercialize produtos para aquelas empresas que não têm capacidade para fazê-lo, certo? Não me parece que está atuando de uma maneira adequada, certo? Se elas estão atuando, me mostrem, manda para mim, não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar, ó, tá aqui o que... Mas olha aqui, não sou eu que estou dizendo. A relação de maiores números de reclamação do PROCON do Estado do Paraná encabeça a lista, ano de 2013. Claro, TIM Celular, Global Telecom, Global Village Telecom, aí vem aqui a Sanepar, a Caixa Econômica, que é muito maior do que essa operadora, pelo menos a Caixa Econômica, aí com Oi Fixo, Help, TI e tal, Vivo Celular, ou seja, das grandes reclamações, que tem o maior número de reclamações do PROCON do Estado do Paraná, as telecoms estão encabeçando a lista. Está aqui, a outra listagem aqui. Empresas ou grupos de empresas que tiveram acima de 50 reclamações. A primeira listagem é o número total de reclamações. Só a primeiro colocado que eu falei para vocês, ela tem 718 reclamações em um ano, certo? Consideradas fundamentadas e procedentes pelo PROCON do Estado do Paraná. Então, é muita coisa, senhores, certo? É muita coisa. Olha aqui, empresas que tiveram o maior número de reclamações. Tudo bem que a Claro também teve muita ação resolvida. Tem que ser fazer o que é para ser dito, mas o que acontece? Muito consumidor está passando por esse mesmo problema e não foi reclamar, não teve a sua solicitação resolvida. Aqui, ó, Claro, celular, fixo, TV, Netfone e Embratel. Segundo lugar, GVT. Terceiro lugar, TIM. Quarto lugar, Oi. Só em quinto lugar que vem um dos maiores bancos que nós temos no mundo, que deveria ter o maior número de reclamação, que é a Caixa Econômica Federal. É natural e é óbvio que eu estou falando que estas operadoras que têm muito cliente, elas vão ter muito mais reclamação. Agora, sempre encabeçando essas listas, então me desculpem, senhores. O pior, na minha opinião, o pior serviço regulamentado que nós temos chama-se telecom. E sabe por quê? Porque, infelizmente, a Anatel está permitindo que empresas que não tenham o suporte comercializem produtos. Então, se ele vai fazer um investimento para 10 linhas, ele só pode vender 10 linhas, não pode vender 11. E é isso que a agência reguladora tem que fazer, é isso que ela tem que fiscalizar, e é isso que ela tem que impedir lançamento e abertura de produtos, porque é para isso que serve uma agência reguladora. Por se ela não está conseguindo fazer isso, ou falta infraestrutura, ou está faltando investimento, ou está faltando competência. Então, alguma coisa está faltando nessa brincadeira. Não pode. Operadoras Telecom. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? E aí, vai alterar porque vocês não fazem um investimento adequado na planta tecnológica, você vai sacanear o consumidor, aí você vai cortar do consumidor. É lá que você vai cortar, naquele que te sustenta? É assim que você tem que tratar o brasileiro? Porque eu duvido que essas operadoras que são multinacionais, nos seus países de origem,
tratem os seus consumidores com o desrespeito que é dado ao brasileiro. Pagamos muito caro por esse serviço, que é de péssima qualidade, certo? Intermitente. Lembra-se, eu sempre digo isso e a minha reclamação reiterada. Eu não pago para ter telefone, eu pago para ter disponibilidade de rede a hora que eu quiser. É para isso que eu pago a operadora Telecom. Eles vão querer que eu quebre. Vitor, olha o que acontece quando eu falo de telecom. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu vou quebrar mais umas 5 meses aqui enquanto a gente vai falando de telecom e Anatel. Eu não sei o que mais fazer. Vamos responder 2 dúvidas aqui que um grande amigo, João da Lamuta, professor da nossa casa aqui, enviou pra gente. Um grande abraço, João. João é acima de tudo, um grande amigo. João, grande abraço para você aí. Eu trouxe 2 casos aqui para você. Um amigo comprou uma passagem aérea para o Pará. Vamos para a nossa segunda parte do nosso bloco, antes que eu fique nervoso e quebre o resto da mesa. Um amigo comprou passagem aérea para o Pará com pontos do cartão, certo? E gastou 10 mil pontos para um voo da TAM, que saía às 14 horas. Aí, fechada a transação, alguns dias depois, porém ainda faltando uns 40 dias para a viagem, a TAM informa que aquele bilhete foi cancelado e que ele vai ser acomodado em outro voo às 2 da madrugada, certo? Vendo o site da empresa, o cliente percebe que o voo das 14 horas continua a existir e agora é ofertado a 18 mil pontos. A TAM pode mudar o bilhete para outro voo de madrugada sem uma justificativa técnica operacional, uma vez que o voo das 14 horas está mantido? Não pode, certo? Não pode. Veja, é mais uma vez a mesma situação que nós trabalhamos aqui. É a alteração unilateral do pactuado após a sua celebração. Existem diversos dispositivos. Além do artigo 51, que nós citamos, nós temos o artigo 40, que fala sobre orçamento, mas que analogamente podemos trabalhar. Uma vez aprovado pelo consumidor, diz o artigo 40, o orçamento obriga os contraentes, não podendo ser alterado unilateralmente. Tampouco pode ser alterado variação de preço. Vejam, a não ser que eles tivessem ofertado isso a ele tivesse aceitado, mediante uma compensação ou não, não se pode. Independente de estar previsto no contrato. Ah, mas lá no contrato que a TAM faz quando compra milha está escrito. Mas o artigo 51, inciso 13 do Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o contrato. Porque, pelo que eu saiba, ainda uma lei é superior ao contrato. A não ser que mudem isso. Aí vamos mudar ao contrário a pirâmide de Kelsen e joga fora tudo que eu aprendi de direito. Então não pode. Agora, isso não significa que a TAM não poderia alterar, por exemplo, cancelar o voo por condições de clima, certo? Isso pode acontecer, certo? Claro, não com tanta antecedência, mas por exemplo, ok? Tem um voo que está previsto para um determinado país e tem lá um vulcão, beleza? Não pode voar por aquela área, até uma questão de segurança, né? Então, ok, combinado. Não é que não se possa alterar, desde que você o faça com uma justa causa, tudo bem. Agora, simplesmente cancelar uma passagem, mudar para outro horário, que é prejudicial ao consumidor, porque se fosse bom ele teria escolhido aquele horário. Você combinou, fechou o pacote e depois unilateralmente, isso não pode. Muito me admira uma empresa como a TAM, que é uma das melhores e maiores companhias aéreas do mundo. Não é só do Brasil, não. Uma companhia que foi fundada por um brasileiro, uma pessoa espetacular, certo? Comandante Rolim, que não está mais aqui entre nós, mas uma empresa de excelência, senhores. Me fazer uma coisa dessa. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Pouco importa o que está escrito no seu contrato, não quero nem ler, porque ele não vale acima da legislação. Não pode. Segunda questão é o seguinte, a Vivo, eles querem que eu quebre essa mesa toda, né? A Vivo manda mensagem para você mudar de plano e as opções são OK e cancelar. Caso clique em OK, você muda o pacote de internet. Um contrato de adesão pode ser celebrado dessa forma? Depende. Se esta informação estiver muito clara, qual é o impacto que isso vai gerar para o consumidor? Quais são os direitos e os deveres?
tudo bem. Se ele tiver um link remetendo ao contrato, se tiver uma tabela, né, mostrando ó, o que você ganha, o que você perde, porque tem que fazer esse comparativo. Não tem problema, poderia se alterar dessa maneira, porque ela fez a proposta e esta proposta foi enviada para o consumidor com informações claras, corretas, precisas, ostensivas, em língua portuguesa, como determina o Código de Defesa do Consumidor. Não teria problema. O problema é que eles não informam tudo. Como sempre, eles omitem, eles estão ainda naquela fase que parece que é tratar o consumidor, você é obrigado a ter telefone, você vai ser desse jeito, se você quiser é desse jeito, não sei o que lá. Senhores, esse é o principal desse programa, certo? Eu me revolto, eu às vezes extrapolo, eu grito porque eu não resisto. O nosso objetivo, esse programa ele foi criado com esse objetivo de formar consumidores muito mais exigentes. E acima de tudo, para que a gente, ao exigir o nosso direito, não dê o dinheiro para quem não merece. O problema é que hoje em telecom a gente quase não tem escolha. Ou seja, a melhor ainda é ruim. A melhor de todas ainda é ruim. Então veja, senhores, eu não estou dizendo que todas as reclamações dentro do que tem no PROCON são procedentes ou que eu considero que estava adequado, porque o fato do PROCON considerar que está correto não significa que eu considero. O direito é assim, é diferente. Agora, vejam, senhores, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente tem que dar o nosso dinheiro para quem o merece, né? E esse é o grande objetivo do nosso programa, é a gente desenvolver consumidores muito mais exigentes. Por quê? Porque quando a gente vai nos Estados Unidos, lá o telefone funciona, lá a gente vai lá muitas vezes tem, claro que eu já tive problemas lá, mas muitas vezes a gente é bem tratado. E bem tratado por quê? Porque lá o consumidor é exigente. E não significa que ele pague mais caro que a gente, muito pelo contrário, quanto caro a gente paga aqui nesse país para ter as coisas. E o quão difícil é o nosso receber o nosso salário, né, a nossa renda e tudo mais. E será que é justo esses maus fornecedores pegarem? Veja, o fornecedor é um cara muito importante, eu já disse isso, a gente precisa deles, a economia precisa deles, eles geram emprego. Eu não sou contra, porque tem uns professores de consumidor que são talibã, certo? Embora eu esteja aqui com a minha barba, eu não sou talibã, eu acho que é muito importante ter o fornecedor e também que o consumidor não tem todo o direito qualquer, certo? Ele tem os direitos previstos na lei e aquilo que é a regra de mercado para melhor atendê-lo. Agora, isso não significa que ele tem razão em tudo. Agora, mesmo quando ele não tem razão, a gente tem que ser tratado com educação, com cordialidade. Agora, se as operadoras telecom, se o fornecedor não estão fornecendo adequadamente aquele serviço, eu não posso ficar parado vendo essa situação acontecer. Então vejam, é um detalhe que a gente tem que tomar cuidado. Então, pode alterar? Pode, mas não é desse jeito. Tem que ser claro com o consumidor. Vejam, tem que ser preciso com o consumidor, tem que ser transparente, porque lembra, senhores, quem que são os nossos consumidores? Às vezes não é muito heterogêneo a população brasileira. E a gente tem que respeitar essa heterogeneidade. Entenderam, senhores? Beleza? Então, obrigado, João, obrigado pela sua participação aí, obrigado pela ajuda. O João sempre nos manda assuntos aí para a gente trabalhar aí. Antes de encerrar, eu quero agradecer aí a presença de todos vocês, que vocês têm nos mandado e-mail, eu tenho recebido diversos e-mails, mas em especial eu quero mandar um abraço para a dona Jandira, lá de Santa Mariana. Dona Jandira, que é a avó do João da Lamuta e ele me disse que ela é uma espectadora aqui do nosso programa. Eu fiquei muito feliz de saber. Dona Jandira, um grande abraço para você. Obrigado por acompanhar aí o nosso programa. Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Até o nosso próximo programa. Até mais.